Olá, pessoas e pessoa. Hoje eu gostaria de refletir sobre a pergunta: é possível ter certeza da existência de um Deus? De Deus? De deuses? Enfim. E antes disso eu gostaria de fazer algumas reflexões, algumas brincadeiras filosóficas, vamos dizer assim, para que a gente pense sobre algumas possibilidades. Então a primeira que eu gostaria de refletir junto com você, com vocês, é a seguinte: vamos imaginar que amanhã Jesus aparecesse nos céus e ele dissesse: bom, eu voltei e vou levar comigo, vou levar para o céu todos aqueles que me reconhecem como filho de Deus, como aquele que é capaz de salvar. E para fazer isso, eu, como um, um Deus misericordioso, mesmo que você não acredite em mim, mesmo que você tenha vivido todo esse tempo sem a certeza da minha existência, eu só quero que você se ajoelhe nesse momento e diga que eu sou o seu Deus. Aí beleza, você se ajoelha e você vai para o céu. E aí você está lá no céu, enfim, vivendo a sua vida lá, falando, pô, então é assim é o céu, que legal. De repente, desce lá no do céu, Jesus, e fala, eu não acredito que vocês caíram nessa, que foi só um cara falar que era Jesus e pedir para se ajoelhar diante de mim, que vocês acreditaram que aquela pessoa era Jesus. Na verdade, eu sou Jesus. E eu vou levar vocês para o céu. E mas eu só vou levar para o céu, como todos vocês já erraram, se ajoelharam para o Deus errado, que vocês agora digam com a boca de vocês que eu sou o verdadeiro Deus, eu sou Jesus, enfim, e que você aceita a minha salvação. Todos os outros estão condenados. Você fala, bom, eu acredito em Jesus, então eu levanto e faço o que foi pedido. E aí eu vou para o céu. E passo 10 mil anos no céu, quando de repente Jesus desce no céu do céu e fala: realmente é decepcionante que vocês acreditem em qualquer coisa. É uma mera promessinha de um céu já é o suficiente para que vocês acreditem que ele era Deus e que ele era o Filho de Deus. E eu, na verdade, sou o verdadeiro Filho de Deus. Enfim, você pode pensar nesse paradoxo infinito. E o que eu quero dizer com isso é que há limites para a nossa cognição. Né? Então, por exemplo, se Deus hoje falasse comigo, se Deus hoje aparecesse de alguma forma na minha frente, não sei se isso seria possível ou não, eu não teria certeza que é Deus. Eu não teria certeza se essa voz que eu estou ouvindo é Deus, se é uma alucinação, se é uma pegadinha, se é alguma coisa que está além disso que eu não entendo, se eu estou desenvolvendo uma alucinação auditiva. Assim como se a voz de Deus viesse para mim e dissesse: olha, eu sou Deus e eu quero que você cometa um crime. Eu não cometeria esse crime, porque, novamente, eu não tenho certeza se é Deus, eu não tenho certeza se não é minha própria cabeça. Ah, mas eu senti uma super alegria. Muitas coisas podem causar uma super alegria, isso não é certeza de que isso é Deus. É... E bom, esses são alguns pequenos exercícios que a gente pode fazer que já nos indicam que nós temos um limite da nossa capacidade intelectual, cognitiva, etc. Tem coisas que nós não temos como saber com certeza. E são muitas coisas, na verdade. No nosso dia a dia, muitas coisas nós não temos certeza. Mas a gente assume alguns parâmetros para viver, para ser mais aceitável a vida. Enfim, a gente não ficar pensando em todas as impossibilidades, todas as limitações que nós temos. Mas essa, essas limitações, elas não são necessariamente, nesse quesito da existência de Deus, a certeza ou não, algo negativo. Porque não ter certeza que Deus existe e não ser capaz de ter essa certeza não é um sinal de que você não possa ter fé. Né? E a fé justamente é isso.
É a ideia de que tem coisas que você não consegue saber, mas você acredita. Porém, há uma diferença, que eu posso até considerar uma diferença entre uma crença saudável e uma crença não saudável, entre você acreditar em algo, você ter fé em algo, mas você saber que você tem limites à sua cognição, e você ter certeza de algo. E eu diria que você ter fé em algo, você ter fé em divindades, você ter fé em Iemanjá, em Ogum, em Deus, em Jesus, em Maria, você ter fé pode ser uma coisa saudável. Eu não acredito que seja super necessário, digamos assim, para a sua vida, mas pode ser saudável, pode ser bom, pode levar a sua vida, pode fazer com que a sua vida seja mais agradável. Mas ter certeza da existência de uma divindade, seja ela qual for, para mim já é muito perigoso. E como eu já mostrei nesses primeiros exercícios, porque a gente não consegue. Então, no momento que você tem certeza de algo, você vira muito. Você abandona a sua própria capacidade de raciocínio e se torna uma presa muito fácil para manipulação. Né? E claro que algumas pessoas se sentem ofendidas com isso, porque principalmente como eu vivo num país em que a maioria é cristã, então eu vou usar o cristianismo como maior exemplo, mas isso se aplica a todas as religiões. Algumas pessoas se sentem ofendidas quando a gente diz que não dá para ter certeza de que o seu Deus existe, né? De que Deus é real, de que Jesus é real, enfim. Mas isso não deve de modo algum ser visto como algo ruim, e na verdade como algo bom. Tanto é que quase todas as religiões, quando evoluem na sua capacidade filosófica, ou religiosa mesmo, elas vão falar de fé. Justamente essa ideia de que tem coisas que você não consegue ter certeza. E a fé justamente é acreditar não tendo certeza. Né? Mas existem dois tipos de. A gente pode dividir as divindades em dois tipos. Claro que pode ter um terceiro, quarto tipo, mas acho que para esse exercício fica bom esses dois tipos, está super suficiente. Uma ideia seria que existia um Deus inteligente. Certo? Esse Deus inteligente, por alguma razão, te criou, te permitiu evoluir, enfim, é meio que a ideia do Deus cristão. Né? Um Deus que é todo poderoso, que tudo sabe, que tudo vê. E se Deus é esse ser inteligente, se Deus te fez, te criou, se Ele projetou você para ser como você é, Ele tinha ciência de que você não teria capacidade cognitiva para ter certeza da existência dele. Que você tem limites na sua capacidade cognitiva que te impediriam de falar, não, eu tenho certeza absoluta que agora isso é Deus e que essa outra coisa aqui é uma alucinação, é um delírio, é alguém falando em nome de Deus de maneira falsa. Deus te daria essa capacidade. Deus poderia ter criado, se ele é esse criador inteligente, ele poderia ter criado mais um órgão no seu cérebro que te daria certeza absoluta quando fosse Deus falando e quando não fosse. Mas nós não temos esse cérebro, esse órgão, tanto é que nós muitas vezes somos enganados por pessoas falando em nome de Deus e que na verdade estão falando os seus próprios conceitos, preconceitos, né, e interesses. Então você não precisa ficar brabo porque você não é capaz de ter a certeza de que Deus existe e por alguém dizer que você não tem essa capacidade, porque se Deus te criou dessa forma, ele já sabia que você não teria essa capacidade, ele já sabia que eu não teria essa capacidade, e tudo bem. E talvez o que Deus queira ver, na minha sincera opinião, se existe um Deus, acho que ele quer ver um bom caráter das pessoas. Mas se dentro da sua cosmologia você acredita que Deus quer que você acredite nele para ser uma passagem para o céu, é isso que você tem que fazer, porque isso é o máximo que você pode fazer. É impossível para você ter certeza. Né? E se Deus não for essa figura inteligente, outras cosmologias, outras ideias de divindade, às vezes Deus não teve esse projeto de inteligente de falar, não, eu quero criar um ser humano. Ele existe, ele é um Deus e nós passamos tangencialmente por essa vivência, ou meramente ele não, ou já nessa construção ele não é o criador, ele não te criou, ele é um Deus, você começou a existir, enfim. Então isso indica que você não seria nem parte de um projeto que exigiria algo de você. Portanto, o fato de você não ter certeza da existência de um Deus jamais poderia ter sido cobrado de você, já que você não foi projetado para isso. Né? Seria como eu ficar puto porque um peixe não sobe em árvore. Entende? Então, se Deus te criou com esses limites cognitivos, não há como um Deus que é inteligente ficar bravo com você porque você não tem certeza da existência dele. Né? Ele sabe os limites daquilo que você alcançaria. E a não ser que fosse um sadismo de Deus, tipo, vão me divertir vendo essas pessoas se ferrarem,
ele provavelmente não ficaria irado por você não ter certeza da existência dele. Porque ele sabia que isso foi uma coisa que ele projetou para você. Ou seja, você de fato não conseguiria ter certeza da existência dele. O máximo que você consegue é acreditar nele. Eu acharia já bem ruim uma divindade, no contexto intelectual e cognitivo que nós temos, exigisse como critério de você ser salvo, enfim, você acreditar na existência dele dentro da capacidade cognitiva que nós temos, mas isso é o máximo que poderia ser cobrado já de maneira bastante equivocada, mas com certeza não uma exigência de que você teria de ter certeza da existência dele. Seria uma brincadeira de mau gosto. Né? E a gente pode pensar assim, mas faz diferença uma pessoa ter certeza ou não da existência de Deus? Isso causa grandes impactos? Isso, como eu já falei, causa alguns impactos no fato de você ser muito mais manipulável e você poder ter uma visão muito distorcida das coisas, mas eu acho que tem um ponto que é mais importante para mim, que é a soberba, a arrogância. Quando eu acho que eu tenho certeza de que Deus existe, eu começo a agir. Isso vai levar geralmente a fatos como não só eu ter certeza de que Deus existe, mas certeza de que ele se comunica de tal forma e ele está dizendo tal coisa. O que me dá uma certa arrogância para olhar para o mundo, como se eu soubesse toda a verdade e as pessoas não sabem. Como se eu pudesse julgar o que é certo e o que é errado, para além daquilo que a razão nos diz que é certo ou errado. Então, por exemplo, se eu falar assim, matar uma pessoa inocente é errado, né? A nossa razão, a construção da nossa racionalidade diz que, de fato, isso é um pensamento aceitável. Né? Mas quando eu começo a ter uma certeza de que Deus existe e começo a dizer que ele existe de uma certa forma, eu começo a fazer coisas que não estão conectadas à lógica. Então, por exemplo, eu posso chegar ao extremo de dizer, sei lá, pessoas homossexuais não devem existir, devem morrer, etc. Ou vão para o inferno. Quando eu não tenho. Como eu não tenho nem capacidade de ter certeza da existência de Deus, eu não tenho capacidade de saber disso ou não. Até porque, novamente, eu entro num terreno muito complicado, em que a própria criação de Deus, eu estou dizendo que Deus está errado na criação dele. Né? Então, é uma coisa um pouco arrogante e soberba. Mas a minha preocupação não é na sua relação com Deus, se você acaba sendo soberbo com Deus, ou achando que você sabe mais que Deus, ou dizendo o que Deus tem para dizer. A minha preocupação é como você reflete isso no mundo. E como você aceita violências e justifica violências por causa dessa certeza. Então, por exemplo, quando a gente fala de cristianismo, as pessoas ficam mais receosas, mas quando a gente fala de outras, islamismo, por exemplo, as pessoas entendem mais ok, então eu vou primeiro explicar um exemplo com o Islã e daí você transfere para o cristianismo depois. Né? Quando uma pessoa entra num avião, sequestra um avião e joga contra um prédio, ignorando o contexto político nesse momento, vamos imaginar só no contexto religioso, e talvez nem tenha sido assim, né? Mas vamos imaginar que só o contexto religioso foi suficiente para fazer isso. Essas pessoas também podem ter tido certeza de que Deus estava considerando aquilo correto, certeza de que Deus existia. E para essa certeza se constrói a ideia da certeza de que Deus existe. Quando eu começo a crer que Deus existe, eu começo a ter uma atitude mais humilde diante do mundo. Né? Então, por exemplo, eu sou ateu e eu entendo que não há como ter certeza que Deus existe ou não. Não há como ter certeza que Deus existe ou não. Então, isso me leva a ter uma atitude mais humilde diante do mundo. E não olhar para um religioso que também tem fé como alguém que é inferior porque não chegou às conclusões que eu cheguei. Porque ele pode estar certo. Né? O que eu considero ridículo, pessoalmente, isso é só minha opinião pessoal, não quero dizer nada de mais além disso, é alguém que tem certeza. Alguém que diz, certeza que Deus existe ou certeza que Deus não existe. Aí, realmente, para mim, é algo um pouco complicado de levar a sério. Mas, uma pessoa que fala, não, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Deus não existe, eu não quero apostar, que seria agnosia, para mim, tá tudo bem. Porque todos nós temos limites cognitivos. Então, eu posso olhar para o mundo e falar, pelo que eu vejo, apostaria que Deus não existe. Mas é isso, esse é o máximo que nós podemos fazer, é apostar. Né? A fé é uma aposta, eu aposto que Deus existe, eu aposto que Deus não existe, eu aposto que existem esse grupo de divindades ou não, ou eu não quero apostar. Eu simplesmente sou um agnóstico, eu não quero apostar. Eu prefiro
deixar para quando acontecer eu saber. Né? Não cabe a mim, nunca refleti sobre isso e não quero refletir. Né? Então é isso que eu queria trazer, pessoal. Resumo, a resposta, na minha visão, é não, a gente não consegue ter certeza da existência de um Deus, de deuses, etc., porque o nosso conhecimento é muito limitado. Pelo que eu entendo, acho pouco provável que um dia a gente vá ter essa certeza. Né? Mas, quem sabe, né, de alguma forma a gente consiga um dia, né, chegar a uma ideia de um, sei lá, um mapeamento universal e até extra-universal e, sei lá, mesmo que se encontre outras dimensões, nós consigamos mapear todas essas dimensões e chegar à conclusão, não, de fato Deus existe, ele está nessa dimensão e ele é assim. Ou a gente consiga chegar a esse nível de plena cognição e veja, não, realmente Deus não existe. Mas no momento, com o nosso nível de cognição, conhecimento e capacidade, nós só podemos ter fé. Ok? Então, para mim, não é possível ter certeza da existência de um Deus, de deuses, ou da não existência de Deus ou deuses. Aí cada um faz sua aposta. Até a próxima, pessoal.